Alunos, aqui nós vamos terminar o assunto sobre forças intermoleculares influenciando no ponto de ebulição de substâncias. Vamos começar aqui falando do exemplo 4, que está comparando 3 hidrocarbonetos, o butano, o hexano e o octano. São moléculas que apresentam tamanhos diferentes, consequentemente, as suas massas molares também são diferentes. Como os hidrocarbonetos são moléculas praticamente apolares, o tipo de força intermoleculares que ela apresenta são as forças de dispersão de London. E observaremos diferenças no ponto de ebulição dessas três substâncias, porque a superfície de contato entre moléculas dessas substâncias são diferentes também. O butano, por ser a menor molécula dessas três, apresenta a menor superfície de contato, consequentemente uma menor quantidade de forças de dispersão de London. Então já podemos esperar que o butano vai ser a substância com a menor temperatura de ebulição dentre essas três. Já o octano, por ser a maior molécula, que apresenta maior superfície de contato, que faz com que a intensidade das forças de dispersão de London sejam maiores e, consequentemente, necessitem de uma quantidade de energia maior para serem rompidas. Com isso, vamos esperar o octano com a maior temperatura de ebulição. E aqui nós podemos observar que a conclusão que chegamos no slide anterior está correta. O butano com a temperatura de ebulição menos 1 grau Celsius, o hexano com um ponto de ebulição intermediário de 68,73 graus Celsius e o octano com a maior temperatura de ebulição 125,8 graus Celsius. E com isso podemos concluir que quando estivermos comparando substâncias com o mesmo tipo de força intermolecular, como aqui foram as forças de dispersão de London, a molécula que apresenta a maior superfície de contato vai ser a molécula com a maior temperatura de ebulição. E, por analogia, a molécula com a menor superfície de contato vai apresentar a menor temperatura de ebulição. E no nosso último exemplo, o exemplo 5, que também está comparando substâncias com o mesmo tipo de força intermolecular, que no caso aqui todas as moléculas são hidrocarbonetos, então o tipo de força intermolecular são as forças de dispersão de London, mas só que aqui nós temos hidrocarbonetos que são isômeros, ou seja, apresentam a mesma fórmula molecular, consequentemente a mesma massa molar. Tranquilo? Nós temos aqui o hexano, a única substância que não apresenta cadeia ramificada. Todas as outras apresentam cadeias ramificadas, beleza? Como o hexano é a única molécula que não apresenta ramificação, sua superfície de contato é maior, consequentemente podemos esperar que o hexano apresente o maior ponto de ebulição dessas 5 moléculas. Aí temos aqui o 3-metilpentano e o 2-metilpentano, que são moléculas com uma ramificação, está aqui ó, uma ramificação apenas, enquanto que o 2,3-dimetilbutano e o 2,2-dimetilbutano são moléculas que apresentam 2 ramificações. À medida que as moléculas vão apresentando um maior número de ramificações, essas moléculas ficam mais compactas e a sua superfície de contato diminui. E este decréscimo na superfície de contato acarreta numa diminuição da temperatura de ebulição. Então podemos falar aqui ó, que estes 2 hidrocarbonetos, que são hidrocarbonetos com uma ramificação, vão apresentar pontos de ebulição maiores do que esses outros 2 hidrocarbonetos que apresentam 2 ramificações. Beleza? E aqui nós podemos ver isso. Ó, o ponto de ebulição do hexano é 68,73 graus Celsius,
que é um ponto de ebulição maior do que todas as outras moléculas, e como nós já falamos, apresenta a maior temperatura de ebulição porque é uma molécula que não é ramificada e, consequentemente, apresenta maior superfície de contato. Podemos observar também que estes hidrocarbonetos que apresentam apenas uma ramificação, como nós falamos no slide anterior, eles devem apresentar pontos de ebulição maiores do que os hidrocarbonetos com duas ramificações, que possuem pontos de ebulição de 58 graus Celsius e 50 graus Celsius. Até aqui nós podemos concluir, então, que quanto maior o número de ramificações, menor será a superfície de contato e, consequentemente, menor os pontos de ebulição. Agora, essas duas moléculas aqui, o 3-metilpentano e o 2-metilpentano, são moléculas que apresentam o mesmo número de ramificações, porém, seus pontos de ebulição são diferentes. Uma é 63 graus Celsius e o outro 60 graus Celsius. Como é que eu vou diferenciar esses pontos de ebulição sabendo que as moléculas apresentam a mesma quantidade de ramificações? Aí podemos falar o seguinte: a molécula que apresenta um plano de simetria, ela vai apresentar uma maior temperatura de ebulição. Então eu tenho aqui o 3-metilpentano, um plano de simetria aqui, dividindo a molécula em duas partes iguais, e não consigo fazer isso com o 2-metilpentano, ele não apresenta um plano de simetria. Então, ao comparar moléculas com o mesmo número de ramificações, a molécula que apresentar um plano de simetria, vai possuir o maior ponto de ebulição. A mesma coisa nós podemos falar aqui com o 2,3 de metilpentano e o 2,2 de metilpentano. Duas moléculas com a mesma quantidade de ramificações, porém o 2,3 de metilpentano apresenta uma temperatura de ebulição maior, 58 sendo comparado com 50, porque esta molécula apresenta um plano de simetria, dividindo ela em duas partes iguais, enquanto que o 2,2 de metilpentano não possui esse plano de simetria. E por isso fica com um menor ponto de ebulição. Tranquilo? Então nós vamos ficando por aqui com o hexano com a maior temperatura de ebulição, por ser a cadeia com maior superfície de contato, o 3-metilpentano e o 2-metilpentano com pontos de ebulição maiores do que o 2,3 de metilbutano e o 2,2 de metilbutano, porque eles apresentam apenas uma ramificação, ou seja, maior superfície de contato em relação às moléculas com duas ramificações e menor superfície de contato. E para diferenciar o ponto de ebulição com moléculas com a mesma quantidade de ramificação, a molécula que apresentar o plano de simetria possui o maior ponto de ebulição. Beleza? Vamos ficando por aqui então na parte de forças intermoleculares influenciando no ponto de ebulição. Até mais aí, um abraço.